Começa agora mais um episódio de Universo Pitaia, um podcast sobre saúde feminino. E eu sou a Bruna Silveira. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao 9º episódio do Universo Pitaia e a parte 2 dos cuidados naturais em tempos de coronavírus. Tenho sintomas. E agora? O que eu tenho que fazer? E agora? Como que eu posso me cuidar em casa? Quando eu devo procurar um profissional de saúde? E quando eu devo ir para o hospital? Eu tô um pouco chocada aqui, porque acabou de acontecer o pronunciamento do presidente falando que isso não é nada e falando que a quarentena tem que acabar, que as escolas não tem que fechar. Então, eu vou tentar manter meu centro aqui e vou pedir para que vocês fiquem em casa, tá? Essa fala é extremamente irresponsável, essa fala é extremamente absurda, essa fala, olha, não sei nem o que dizer dessa fala. Mas eu quero pedir para que, se alguém tiver dúvida, ouvir o episódio 7, que eu explico direitinho muita coisa sobre o coronavírus, né? E o porquê que, apesar de realmente a maioria das pessoas ficar bem com a passagem desse vírus, né? 80% fica bem, quando a gente fala de 100 pessoas, sendo 20 em um estado mais moderado e 5 bem graves, é pouca gente, né? Quando a gente fala só de 100 pessoas, mas a gente está prevendo uma coisa de 500 mil de casos só em São Paulo nos próximos 4 meses. E aí a gente fala de 92 mil internações, sendo que a gente pode precisar de mais de 20 mil leitos de UTI e a gente não tem isso. Então apesar da maioria ficar bem, quando a gente fala de um número tão grande de pessoas, é de muita gente morrendo que a gente está falando. Então, é tanta irresponsabilidade uma fala dessa que me dói, me parte o peito. Eu não sei nem o que dizer, assim. Eu espero do fundo do meu coração que os governadores tomem ações contrárias a essa fala desse presidente. E eu quero fazer um apelo aqui para quem está me ouvindo, para que fique em casa, para que peça para que os seus familiares, para que todo mundo fique em casa. Pode passar o episódio 7, pode passar o episódio anterior, esse aqui também, falando, né, de cuidados naturais, mas vamos ficar em casa, porque pelo visto governo a gente não tem, então a gente vai precisar contar uns com os outros para conseguir superar essa epidemia, que ela é séria, ela é muito séria e ela vai ser muito grave se a gente não ficar em casa, se a gente não fizer o isolamento. Os únicos países que estão conseguindo conter isso estão fazendo isolamentos precoces, estão sendo extremamente sérios nessas posturas de isolamento, tá? Então, enfim, vamos lá. Bom, e é por isso, inclusive, que eu tô aqui, é porque eu acredito no poder do coletivo. Eu acredito que as informações têm que ser compartilhadas, eu acredito que a gente pode muito ajudar uns aos outros, e é por isso que eu gravo esse podcast desse jeito caseiro, do meu jeito aí de fazer, né, sem muita rotina, mas quando dá, mas por isso que eu tô aqui, querendo trazer a retomada desses cuidados naturais, cuidados caseiros, do autocuidado, a retomada da nossa autonomia, da autonomia da nossa própria saúde, tá? Além disso, né, para quem me conhece, para quem tem meu contato de alguma forma, mesmo no Instagram, eu me coloco à disposição para tirar dúvidas nesse momento, para acolher virtualmente, né, quem precisar, para que a gente evite as idas desnecessárias aos hospitais, para que a gente evite que as pessoas saiam de casa sem necessidade, tá bom? Então, vamos compartilhar esses episódios aqui de cuidados naturais. Me sigam no @Universo Pitaia, no Instagram, no Facebook. E vamos lá começar esse episódio agora, depois desse susto aí que a gente tomou agora. Mas vamos lá, que tudo isso vai passar, né? O vírus, o presidente. Vamos lá. Eu quero reforçar a questão de não ir para o hospital sem necessidade. Vou começar por isso, antes da gente entrar nos sintomas, porque isso é um aprendizado que a gente tem que levar para a nossa vida. É um aprendizado que o coronavírus está trazendo, porque a gente está atrasado em entender isso, né? Mas a gente tem que
começar a pensar nisso a partir de agora e para sempre. Hospital, gente, é lugar de ser internado. Então a gente vai para o hospital quando a gente está passando mal o suficiente para achar que precisa ser internado. Mesmo que a gente não saiba, né? Na dúvida, claro que a gente vai. Mas se você estiver passando mal e pensando, nossa, tô mal, tô com febre total, mas com certeza não vão me internar. Com certeza, se eu for em algum lugar e a pessoa só vai me passar uma receita de medicamento ou um pedido de exame e eu vou voltar para casa, então não é hospital meu lugar. Agora, se eu tô passando mal a ponto de, nossa, eu tô passando mal mesmo, eu acho que eu preciso ser internado, aí sim é o lugar do hospital. Pronto-socorro é lugar para quem precisa de socorro. E esse aprendizado ele é sério, é muito sério, é muito sério. A gente precisa de uma vez por todas entender isso. Quando você vai no hospital, no pronto-socorro, em qualquer lugar do Brasil, tá lotadérrimo, cheio de queixas que não tinham que estar ali. É um monte de gente que vai pegar a receita de medicamento, vai pegar pedido de exame e vai embora para casa. Isso não é queixa de quem tem que estar no hospital. É claro que eu não culpo só as pessoas por essa lógica, né? Porque falta posto de saúde, as pessoas às vezes querem passar em posto de saúde e não conseguem, as pessoas querem um atendimento médico com médico de referência e não conseguem e acabam indo para o hospital. Isso fala de novo sobre o porquê a gente precisa defender o SUS, porquê que a gente precisa defender mais dinheiro no SUS, porque a gente precisa melhorar a atenção primária, garantir acesso para as pessoas à saúde para que elas não precisem ir para o hospital. Então tem esse lado da moeda, mas tem também o lado de uma cultura gerada onde qualquer coisa a pessoa fala que tem que ir para o hospital. Esses dias eu tenho dado bronca em muita gente. Hoje mesmo, uma amiga, o filho estava com dor de garganta, ele ficou, você não vai me levar para o hospital, mãe, você não vai me levar para o hospital? Um adolescente. E aí eu gravei um áudio para ele, eu falei assim, olha, não é para você ir para o hospital, você vai ficar internado? E ele sabia que não. Eu falei, então, se você não vai ficar internado, você não precisa ir para o hospital. Ah, e você precisa tomar antibiótico? Então, quando você precisa, por exemplo, de um antibiótico, é um médico de referência seu que tem que te dar essa receita, não é o médico do pronto-socorro, porque o médico do pronto-socorro, ele está dentro do hospital, pronto para atender quem está em estado grave, quem precisa ser internado, tá? Então vamos, por favor, de uma vez por todas, entender isso daqui para frente, vamos levar isso para as nossas vidas. Eu só vou para o hospital se eu precisar ser internado. Ai, mas e agora no coronavírus? Eu tô passando muito mal, eu não acho que eu preciso ser internado. Mas será que eu não preciso fazer o exame da testagem? Eu não preciso ver se eu tô com coronavírus? Então, aí eu vou te dar um recado bem importante. A gente não tem teste para todo mundo. O Brasil é um dos países que, infelizmente, está fazendo menos testes. De todos os países do mundo, a gente é um dos que menos está fazendo. Isso, de novo, fala dos problemas políticos em relação à saúde, da falta de dinheiro no nosso sistema de saúde, porque além da gente não ter testagem suficiente, a gente tem testes ainda muito ruins comparados com outros países. Os nossos testes demoram dias para ficar pronto, enquanto em outros países tem até teste rápido. Então, de novo, a gente está falando disso. Mas então, não adianta querer ser testado por isso. Ai, mas eu acho ruim, porque aí a gente não está vendo quantos casos tem. Eu também acho ruim, eu acho péssimo. Mas como a gente só tem poucos testes, a gente está guardando para os casos graves de internação, para profissionais de saúde e para alguns casos específicos. A gente não vai testar todo mundo simplesmente porque não tem. Então, tá passando mal, mas sabe que vai ficar em casa, não é para ir para o hospital, nem para ser examinado e nem para fazer teste, tá bom? Tá passando mal e quer ser examinado, procure um médico de referência. No público é o posto de saúde. Os postos de saúde estão se organizando para atender essas queixas. E no privado, aí você procura o seu serviço de referência. Não sei se é o plano de saúde, se é sua médica de família e comunidade maravilhosa, clínicos gerais, enfim, pediatras, geriatras, seus médicos de referência, procurem essas pessoas para pedir receita, para pedir exame físico, né? Porque aconteceu isso também. Ai, mas meu pai foi no hospital, você acredita que só ouviram o pulmão dele e não fizeram nenhum exame e mandaram para casa? Sim, porque na medicina, na saúde, a gente tem um lema que é muito levado a sério pelos profissionais de saúde. Nem todos, mas a maioria, que é a clínica é soberana. O que isso significa? Se a história que eu tiro e o exame físico que eu faço bem feitos no paciente, isso já diz
a grande maioria das coisas. Os exames, eles são complementares. Eu só vou fazer um exame de imagem ou laboratorial se eu precisar complementar o meu exame físico. Então, se eu escuto, se vem um paciente com queixas respiratórias, né, podendo ser coronavírus ou um monte de outras coisas, a gente já vai falar disso, e eu escuto e vejo que o pulmão está limpo, pronto, eu não preciso tirar um raio-x. E isso vale para qualquer pessoa que vai para o hospital e depois volta frustrado porque não fez um raio-x. Porque a clínica é soberana, né? Se a avaliação clínica diz que você está bem o suficiente para ir para casa, então você vai bem para casa e, na verdade, você não tinha nem que ter ido para o hospital. E aí tem enrolado um fluxograma aí na internet, uma imagem bem legal, que fala assim, tô com um quadro leve respiratório que pode ser coronavírus, devo ir para o hospital? E aí ele vai mostrando que não, se é leve não tem. Por quê? Porque se você tá com coronavírus, você corre o risco de transmitir para todo mundo no meio do caminho. Então você vai de Uber, de táxi ou de transporte coletivo, você vai passar para todo mundo que estiver no meio do caminho. Pode passar para quem estiver na porta do hospital, pode passar para as outras pessoas. Então, e aí você vai passar com um médico lá que vai ver que você tá bem e vai mandar você para casa e não vai te testar. E se você não está com coronavírus, nesse mesmo caminho que eu falei, ao invés de você correr o risco de passar, você corre o risco de pegar o coronavírus, não sendo ele. E aí vai chegar lá e vai estar bem, não vai ser testado e vai voltar para casa. Então, a melhor coisa que a gente faz é entender os sintomas, entender o que é leve, entender quando tem que ficar em casa e depois, né, que eu vou falar agora no fim, saber o que a gente pode fazer em casa com segurança que pode nos ajudar. E só procurar serviço de saúde quando realmente for necessário, buscando primeiro os nossos médicos de referência, e só quando a gente estiver precisando ser internado, quando a gente estiver precisando de socorro, a gente vai para o hospital. No caso do coronavírus, né? Febre, no caso do coronavírus, né? No caso do coronavírus, né, a gente está falando de uma falta de ar bem importante, isso justifica ir para o hospital, dor no peito, tá? Desmaios, convulsões, isso são sinais de alarme para qualquer coisa que a gente, enfim, aí sim a gente precisa ir para o hospital nesses casos, tá bom? Então é isso, gente, o coronavírus ele escancara esse problema que a gente tem da nossa relação com o hospital, mas esse é um aprendizado que a gente tem que levar para sempre, não só para o coronavírus, mas daqui para frente a gente tem que fazer bom uso do hospital, só aí quando é realmente necessário, tá bom? Então, vamos lá falar de sintomas, de quadros que podem ser de coronavírus ou não. Então, vamos lá, coronavírus, o que pode ser sintoma, como que esse vírus pode se apresentar? Bom, ele pode se apresentar das mais diversas formas, inclusive assintomática, e a gente ainda não sabe exatamente quando é a transmissão, quando ocorre a transmissão. Tem suspeita que os casos assintomáticos transmitam, suspeita que dias antes de aparecerem os sintomas a gente já transmite. Então é por isso que a gente tem que ficar em casa, porque a maioria das pessoas vai ficar bem, ou vai ser assintomática, ou vai ter quadros leves, como um resfriado comum, de espirrar, escorrer o nariz, uma tosse leve. Mas essas pessoas, elas são as que vão transmitir para os casos graves. Então, por isso que o isolamento é fundamental. Então, pode ter o quadro leve, pode ter um quadro um pouco mais moderado. Então, pode ter febre, dor no corpo, dor de cabeça. Pode ter tosse mais carregada, pode ter desconforto respiratório, né? Um pouco de falta de ar, até os casos mais graves, onde a falta de ar se agrava, a febre fica mais forte, né? A pessoa tem uma pneumonia por conta desse vírus, e aí é quando esse quadro agrava e ela precisa procurar o hospital. Então, mas então pode ser um resfriado, pode ser um coronavírus? Sim. Mas um resfriado simples pode ser um coronavírus? Pode ser. Mas será que não é só um resfriado simples? Então, não dá para saber, sem testagem. E como se trata de Brasil, que não vai testar todo mundo, a gente espera não ter que saber se é coronavírus ou não, porque só vai testar os casos graves. Então, teve qualquer quadro respiratório, gente, tem que ficar em casa, tá? Quer dizer,
todo mundo tem que ficar em casa, né? Mas, por exemplo, tá com um quadro respiratório de espirro, de sensação de resfriado, ou gripe, uma sensação de gripe, não é você que vai sair de casa para ir no supermercado, é a outra pessoa que mora com você. Se você mora sozinho, é a hora que você pode, por exemplo, pedir ajuda para alguém te trazer comida e tudo mais, tá? Porque tá com sintomas, pode ser coronavírus, a gente não vai saber porque não vai testar, e é isso aí. Agora, o que a gente vai fazer em casa para cuidar disso, né? Bom, agora nessas dicas que eu vou trazer, eu vou falar bastante dos conceitos da medicina chinesa. Daí é legal até também, quem quiser, quem tiver tempo, retomar o episódio anterior, porque eu falo dos conceitos da medicina chinesa, eu falo de várias coisas ali para aumentar a imunidade, que eu vou falar aqui também um pouquinho. E aí a gente também vai falar da diferenciação dos sintomas que a gente vai chamar de frios e dos sintomas quentes, né? Da perspectiva da medicina chinesa. Que é essa percepção que eu quero que todo mundo comece a ter. O que é quente e o que é frio no meu corpo e o que é quente e o que é frio que eu vou estar ingerindo ou inalando. Porque para os sintomas frios, a gente quer aquecer o organismo. E para os sintomas quentes, a gente não quer pôr coisa quente, porque pode piorar. A gente quer resfriar o organismo, tá? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para todos os tipos de sintoma, não importa se é quente ou se é frio. Então, começou sintoma respiratório, pode ser só um nariz escorrendo, ou já um catarro mais aderido, mais amarelado, pode ser só um espirro ou uma tosse bem produtiva, pode ter febre, pode não ter. Algumas coisas que são seguras da gente fazer para todos os quadros. Então, a primeira é lavar o nariz com soro fisiológico. Lavagem nasal. Lavar o nariz com frequência, várias vezes por dia. Não tem limite de vezes, não tem restrição de vezes e é importante que seja com soro fisiológico, tá? Eu não gosto de tentar fazer o soro em casa, porque a dosagem de sal pode sair errada, né? E o que acontece? Se a gente erra essa proporção e coloca mais água do que sal, e é fácil a gente errar, quando entra só a água, por exemplo, dentro do nariz, ou um soro caseiro com maior concentração de água, o que acontece? A mucosa vai puxar a água para dentro dela, então vai edemaciar a mucosa do nariz. Então, ao invés de destampar o nariz, vai tampar mais, tá? Então, eu não gosto. Pode comprar um soro grandão de 500 ml e aí lava o nariz. Só que assim, não adianta lavar com conta-gotas. Precisa de pressão, precisa de intensidade nessa lavagem. Então, pode comprar uma seringa também, obviamente sem agulha, e lavar o nariz com força. A ideia é o soro entrar por uma narina e sair pela outra. Às vezes, quando tá muito catarro aderido ali atrás, não vai dar pra sair o soro do outro lado, né? Às vezes você tenta, mas sai só pelo mesmo lado mesmo, de tanto catarro que tem aderido. Uma dica para isso é dar uma aquecidinha no soro. Então, pega o soro e dá uma aquecidinha bem de leve, só para ficar um pouquinho acima da temperatura ambiente, porque o soro um pouquinho mais quente ajuda a mover esse catarro aderido, tá? Outra dica é um dispositivo que se chama Lota. O Lota, eu não sei se é nome de marca ou se é o nome do dispositivo mesmo, mas enfim, procurem aí na internet. É como se fosse um bulizinho de nariz, assim, que aí você bota o soro lá dentro e aí você coloca lá dentro, de preferência aquecidinho, e aí você coloca o dispositivo numa narina e a ideia é que não precisa nem fazer força, porque só a pressão do Lota já faz com que o soro percorra de uma narina para outra. É bem legal. A questão é que o Lota não pode ser usado para menor de 7 anos, tá? Tem que tomar cuidado. Só pode para criança maior de 7 anos. E é para menores de 7 anos, desde bebezinho pequeno, a gente pode lavar o nariz de bebê pequeno com seringa. E eu sei que é angustiante, eu sei que é chato, o bebê fica bravo, o bebê não gosta, mas é muito bom e é muito positivo. Tem um monte de vídeo no YouTube de fisioterapeuta, de pediatra, ensinando como que lava nariz de bebezinho pequeno. E lava, gente, porque bebê pequeno não sabe respirar pela boca. Então fica mó angustiado, a respiração às vezes fica mais rápido e às vezes só lavar o nariz já ajuda muito o bebê pequeno. Eles ficam bravos, mas depois eles agradecem, porque realmente o nariz entupido para o bebê pequeno é bem ruim. Quer dizer, para todo mundo, mas o bebê pequeno não sabe nem falar, né, coitado. Então tem que lavar o nariz
várias vezes por dia, não tem restrição de vezes. A única coisa que eu peço atenção é se de repente sentir algum incômodo no ouvido. Aí mudar a angulação da cabeça na hora de jogar o soro lá dentro. Cuidado com as crianças também, a questão do ouvidinho. Então, lavar o nariz com eles na vertical é bem importante. E o nosso é sentir mesmo, né? E porque só gotinha de conta-gotas não adianta. A lavagem mecânica é bem importante porque ajuda a não acumular tanto catarro e nem os patógenos, né? Ajuda a eliminar mecanicamente mesmo os bichinhos que estão ali, né? Os vírus e as bactérias que nos habitam também, né? Então, lavar nariz. Começou com catarro, lavar. Aqui em São Paulo, mesmo quando a gente está sem catarro, é legal lavar o nariz de vez em quando, viu? Então é sempre bom ter um soro em casa. Mas quem quiser fazer uma receita de solução nasal caseira para lavagem nasal, a cada 250 ml de água filtrada ou fervida, colocar uma colher de chá rasa de sal, tá? O ideal é também ter uma colher de bicarbonato de sódio, também de chá rasa. É isso, mas lembrando que a gente tem grande chance de errar e aí pode dar uma piorada, então nesse caso o soro fisiológico de farmácia tem a concentração ideal, tá? E é o soro fisiológico normal, tá? Outra coisa que todo mundo pode fazer e que não tem também restrição do número de vezes, pode fazer o máximo de vezes que conseguir no dia, é inalação ou vaporização. A inalação precisa do inalador, né? Não é todo mundo que tem. É uma coisa legal de ter em casa, né? Principalmente quem mora em São Paulo, nessa poluição. Fazer inalação só com soro é também muito benéfico, porque a gente hidrata as vias aéreas, também ajuda a mover catarro e não tem restrição de vezes. Pode fazer quantas vezes quiser, pode fazer em criança, não tem restrição também de idade. Pode fazer. Inalar só com soro, pode fazer sem restrição. Não tem inalador? Uma dica é a vaporização. O que é a vaporização? Se você só tiver água em casa, por exemplo, ferve a água e aí você coloca num balde, numa bacia e coloca uma toalha em cima da cabeça, cobrindo esse balde e fica respirando esse vaporzinho com muito cuidado para não se queimar. É uma inalação caseira, digamos, né? Então é bem legal para ajudar a mover o catarro, para hidratar as vias aéreas, a gente inalar o vaporzinho de água. Outra dica para quem não tem inalador e vai fazer a vaporização é, ao invés de só esquentar a água, só ferver a água, fazer um chá de hortelã. Então, ferveu a água, aí joga a hortelã lá, um punhado de folha seca ou o dobro de folha fresca, e aí fica respirando esse chazinho de hortelã. Por que hortelã? A gente vai falar muito de hortelã hoje. A hortelã hidrata as vias aéreas e elimina a mucosidade. E, além de tudo, como eu falei no episódio anterior, ela é um pouco picante. Então, ela é tônica do pulmão. É uma erva muito utilizada na medicina chinesa. Quer dizer, em muitos lugares, né? Ela é popularmente muito utilizada para isso também, podem usar. E pode tomar o chá de hortelã na vigência de catarro também. Então, você pode fazer essa vaporização e depois que você acabar a vaporização, ficar ali uns 20 minutinhos respirando esse vaporzinho, você coa e toma esse chá de hortelã, que também é muito benéfico para esses momentos, tá? Isso pode ser feito o máximo de vezes que quiser. Outras coisas que ajudam muito em qualquer tipo de quadro respiratório. Faltou dizer uma coisa da vaporização e da inalação. Eu não gosto, tem muita gente que faz, mas eu não gosto de usar óleo essencial no inalador ou na vaporização, porque uma gota de óleo essencial equivale a 20 chás concentrados da substância. É muito forte, então eu não gosto, eu acho que arde as narinas, já tentei fazer, eu prefiro chá. Da folha mesmo. Então, se você tiver a folha fresca ou seca, prefira. Se não, eu prefiro deixar a hortelã, por exemplo, num difusor no ambiente, do que fazer na vaporização e na inalação. Eu acho muito forte, é até um pouco agressivo para as narinas, tá? Mas voltando, raiz de alcaçuz, eu falo no episódio anterior também.
sobre ser um tônico da imunidade também. É uma raiz que tonifica o baço, tonifica o pulmão. O baço ajuda, como eu falei no episódio anterior, a não produzir mucosidade, a eliminar a mucosidade. E o pulmão, né, que a gente tá querendo cuidar agora, só que ela é mais difícil de achar. Então, se achar, dá pra fazer chá, só que é em decocção, diferente da hortelã, que é infusão, né? A hortelã, você ferve a água, quando acaba, você bota a hortelã. Alcaçuz dá para fazer um chá em decocção, ferver junto com a água por 20 minutos. Enfim, quem conseguir alcaçuz e quiser me mandar uma mensagem no Instagram, @universopitaia, eu posso ajudar a orientar como é que faz, tá bom? Outras coisas bem legais para qualquer tipo de quadro respiratório é mel e própolis. Lembrando que o mel tem que ter cuidado para menores de 1 ano, né? Por conta do risco de botulismo, não é para dar. Tem linhas que falam que até 3 anos tem que ter cuidado. Mas tirando essa faixa etária, mel ajuda também a hidratar as vias aéreas. Para a medicina chinesa é uma coisa que traz os fluidos saudáveis para o corpo. Então, mel e própolis é bem legal, tá? E que mais que dá para ser feito para qualquer sintoma respiratório, exceto se você estiver grávida. Eu falo bastante no episódio anterior também. E eu tenho um episódio específico disso, que é o episódio 4. Eu estou falando de escalda-pés. Escalda-pés é um santo remédio para muitas coisas. A gente prescreve bastante na medicina chinesa. E é também para quadros como esses, né? Quadros respiratórios. Então, escalda-pés ajuda a baixar a febre, a desgrudar o catarro, a mover o catarro, ajuda muito no bem-estar, então ajuda a baixar o fogo, a tonificar o yin e o yang saudáveis. Mas ele é tão forte que não pode ser feito em grávidas antes dos 9 meses, porque a gente usa até para induzir trabalho de parto. Então, se está grávida, não é para fazer. Não estando grávida e não tendo nenhuma lesão de pés, nos pés, né? É legal fazer escalda-pés. Eu não vou explicar aqui agora, porque eu tenho um episódio inteiro falando disso. E eu passo a receita e tudo mais. Então, corre lá para ver o poder do escalda-pés, tá? E é bem legal. Outra coisa muito importante da gente fazer na vigência de qualquer sintoma respiratório, que eu também falo na questão de aumentar a imunidade, é dormir cedo, antes das 23 horas, e dormir bem. Eu não vou aprofundar nisso, porque eu aprofundei no episódio anterior. Então, vai lá escutar o porquê que é tão importante a gente dormir antes das 23 horas e dormir bem. No mínimo 6 a 8 horas, né? De acordo com a necessidade do nosso corpo, tá bom? Escalda-pés também ajuda a gente conseguir dormir um pouco mais cedo e dormir melhor, relaxar, porque além de cuidar dos sintomas físicos, o escalda-pé também aterra a nossa mente. E também, lógico, se alimentar bem, se hidratar adequadamente, tá? Mais uma coisa que é comum a qualquer quadro e muito importante é a cevadinha. Cevadinha eu também falo no episódio anterior, é um grão que parece um arroz integral. A gente cozinha, inclusive, da mesma forma que cozinha o arroz. E é legal comer uma porção por dia, porque ela ajuda muito a eliminar a mucosidade, ajuda muito a eliminar catarro, tá? Cevadinha também dá para pôr o grão no chá. Se você arranjar alcaçuz, dá para fazer um chá de alcaçuz com cevadinha e outras coisas. Então, pode colocar um pouquinho no chá. Também ferve em decocção. E é bem interessante para ajudar a eliminar a mucosidade, tá bom? Agora, eu vou falar da diferença entre os sintomas frios e os sintomas quentes. Eu quero que a gente preste muita atenção e tenha muita percepção dessas diferenças no nosso corpo. Antes, todas essas infecções que a gente tem, né, virais, respiratórias principalmente, que pode ser o coronavírus, que podem ser resfriados, diversos vírus de resfriados, que podem ser vírus de gripe, que pode ser um monte de coisa que se tem o mesmo quadro clínico, isso para a medicina chinesa a gente chama de invasão de vento, né? Então a gente tem esse nome na medicina chinesa. É como se um vento invadisse a gente. Para a medicina chinesa não importa muito qual bichinho que é. Se é vírus, qual vírus que é, se é bactéria. Importa que está dando esse quadro de invasão.
Claro que agora, nesse momento, importa para todo mundo que é por conta da transmissibilidade, né? Todos os terapeutas de medicina chinesa que eu conheço estão super preocupados com a questão da quarentena, de ficar em casa, porque, enfim, agora importa qual bichinho que é pela questão coletiva. Mas se tratando do quadro individual, para a medicina chinesa, a gente chama de vento. E geralmente entra como um vento que a gente chama de vento frio e converte em vento calor em algum momento, ou às vezes se resolve no vento frio mesmo. E aí, como medida para todos esses quadros também, na verdade até uma medida preventiva, é a gente proteger a área do nosso pescoço, atrás. Essa coisa que as avós dizem, né? Ai, leva um casaquinho, protege as costas. Isso é verdade, porque para a medicina chinesa, existem pontos que a gente usa na acupuntura e no tuiná, que é a massagem, que são as portas dos ventos, tá? E eles ficam aqui, no pescoço, aqui atrás. Então, tem que proteger o pescoço. Quando você está sentindo que vai bater friagem, que vai bater um vento, que vai bater um frio, tem que proteger da base da nuca até a base do pescoço. O trapézio aqui é muito importante, então sai com o casaquinho mesmo, ou ter um lencinho para cobrir, né? Ainda mais em São Paulo, que a gente vive as 4 estações no mesmo dia, é legal sempre estar com um casaquinho ou com alguma coisa para proteger aí, porque você sai no verão e dali a pouco está no outono e inverno, algumas horas depois. Então é isso. Agora vamos para as invasões de vento frio, né? Entender qual que é a diferença do vento frio para o vento calor. O vento frio é quando começa a pegar. Então, quais são os primeiros sintomas? Tem uma aversão ao vento, uma aversão ao frio. Então, a pele fica assim meio esquisita. Quando você começa a ser invadido por isso que a gente chama de vento, que geralmente são esses bichinhos, né? Coronavírus, resfriados, gripes e tal. A gente sente a pele meio... Ai, que é isso? Que saco! O vento incomoda, qualquer brisinha já incomoda, qualquer friozinho já incomoda. Então, isso é um sinal de vento frio. Espirro é um sinal de vento frio, de invasão de vento frio, né? Um catarro branco, um catarro transparente, fluido, que escorre, a gente está chamando de sintoma frio também. E a garganta que começa a pegar, isso é sintoma frio. E aí pode ser que o nosso corpo dê conta nesse momento, né? Recebeu o vento e foi invadido. Aí, de acordo com a nossa imunidade, se a gente cuidou bem da nossa imunidade, se a gente ouviu o episódio anterior e cuidou bem da nossa imunidade, o vento bate, a gente é invadido, mas rapidinho a gente já resolve e nem converte em calor. Mas às vezes a gente converte. E o que significa converter em calor? É quando a garganta que estava só pegando um pouco, só incomodando, fica inflamada, ela fica vermelha, fica inchada, a gente não consegue engolir, quando olha tá com pus, tá vermelho, tá inchaço, tem febre, tem catarro que já não é mais fluido e branco e transparente, é um catarro já amarelo, esverdeado, mais espesso, às vezes tão espesso que nem sai, você nem consegue tirar o catarro, ele fica aderido lá no meio da cara, assim, aqui tem aquelas dores de sinusite. Sinusite pra gente já é um vento calor, que a gente chama, então o vento frio já converteu em calor. Mas o que é importante? Precisa ter febre para ser vento calor? Não. Precisa estar com o pus da garganta? Não. Precisa estar com um sinal de vento-calor, a gente já vai considerar vento-calor. Então, se o catarro já mudou o aspecto, já não tá mais aquele catarro que escorre e tal, já tá um catarro mais grosso, mais aderido, mais amarelo, um pouquinho mais amarelo, pronto, eu já vou considerar calor. Porque isso vai fazer total diferença no que a gente vai usar para tratar, tá? Se a garganta estava pegando e hoje, fechou um pouco mais, mesmo que ela ainda não esteja muito mau aspecto, eu já vou considerar calor. Se ela tiver com pus, então, vermelho, inchado, aí calor mesmo, tá? Febre, vou considerar calor. A gente vai considerar qualquer sinal de calor, porque senão a gente pode agravar, e como a gente está falando de cuidado em casa, tudo que a gente não quer é agravar, tá bom? Então, qual que é a diferença? Para os sintomas frios, a gente vai tonificar o yang, a gente vai aquecer o organismo e a gente vai colocar coisas quentes para elevar a imunidade e conseguir mandar embora esses bichinhos, mandar embora esse vento que nos invadiu. Mas para o vento calor, se a gente usar as mesmas coisas quentes que a gente ia usar no vento frio, a gente vai piorar. E aí no vento calor, então a gente vai precisar resfriar esse organismo, hidratar esse organismo, tá bom? Então vamos lá.
Então, o que que é quente? O que que eleva o nosso yang, né? Aí volta lá no episódio anterior para entender o que que eu tô falando. Mas o que é quente? O que que aquece o nosso organismo naturalmente? Assim como a gente tem que ter essas percepções de quente e frio dos sintomas do nosso corpo, vamos ter das coisas que a gente vai ingerir, dos alimentos, das ervas e tudo mais. Então, o que que é naturalmente quente? Não precisa esquentar para ser quente. Gengibre, cúrcuma, canela, cravo, pimenta. Tudo isso é quente, tem a propriedade quente. Então, se a gente fizer um chá com gengibre, com cúrcuma, nessa hora de sintomas frios, a gente eleva o yang, a gente aumenta a nossa imunidade e a gente ajuda a eliminar esse vento frio, tá? Mas é muito importante ter noção dos sintomas quentes, né? Porque se tiver um sintoma já convertido para calor e a gente usar gengibre, cúrcuma, canela, cravo, a gente vai piorar o quadro. Então é muito comum, por exemplo, acontecer assim. Tava pegando a garganta e aí toma uma coisa quente ou faz alguma coisa que eleva o yang, por exemplo. É muito comum as pessoas falarem, tava ficando resfriada, aí eu corri, fiz atividade física e melhorei. Por quê? Porque a atividade física, ela eleva o nosso yang, ela aquece o nosso corpo. Ela tem a mesma função do gengibre, da cúrcuma, nesse sentido de elevar o yang. Aí o que acontece? Aconteceu até comigo quando eu treinava handball. Melhorei de um resfriado treinando handball. Aí outra vez fiquei doente de novo, só que já tinha convertido em calor, eu não tinha reparado. Então já estava com sinais de sinusite ali, fui fazer atividade física, piorei amargamente, assim. E isso acontece com o gengibre também. Quando a garganta tá só pegando, melhora que é uma beleza. Quando tá só com o sintoma frio, super melhora. Mas se converteu para calor e você colocar gengibre na garganta já inflamada, já com pus, vai piorar. Se você colocar gengibre na febre, vai piorar. Então, muito cuidado com essas coisas quentes nos sintomas quentes, tá? Essas coisas quentes, elas são muito boas para esses sintomas frios, quando ainda tá na invasão de vento frio. O que mais que a gente pode fazer para invasão de vento frio? Um chá de alho com limão e mel. Então você prepara o alho, faz uma decocção de alho, então ferve o alho uns 10 minutinhos com a água e depois põe limão e mel e pode tomar, porque também dá uma aquecida e é muito bom. O gengibre você também pode fazer chá, você com a cúrcuma também. Inclusive tem uma dica de um shot que eu dei no episódio passado, porque também é tônico da imunidade, mas também ajuda a expelir esse vento frio, né? Ajuda a expelir esses bichinhos. Que é fazer um shot de uma colher de chá de cúrcuma em pó. Pode colocar um pouquinho de gengibre ralado, uma pitada de pimenta, pode colocar mel, meio limão, um suco de meio limão, água e 15 gotinhas de própolis. E aí você pode tomar de manhã em jejum. Isso você pode tomar de manhã em jejum para tonificar a imunidade quando você tá bem e pode usar agora também nesses sintomas frios. Própolis é muito bom para os sintomas frios também. E tudo que eu já falei antes, né? Alcaçuz, mel, pode lavar o nariz várias vezes, pode e deve, né? Lavar o nariz com soro fisiológico, pode fazer inalação ou vaporização, escalda-pés, tá? Cevadinha, não esquece cevadinha, que é muito importante para eliminar catarro. Outra coisa importante de ser feita para os sintomas frios são os preparos mais quentes, né? Sopas, caldos, ensopados, mingau. Isso também ajuda a dar uma aquecida aí no organismo. E aí pronto. Aí converteu em calor. Aí a gente tá com inflamação, vermelhidão, ardor, calor, coceira. Coceira às vezes também é sinônimo de calor na pele, né? Enfim, tá com a garganta inflamada, infeccionada, com pulso, tá com catarro amarelado, esverdeado, espesso, aderido, tá com febre ou tá com um sintoma de tudo isso que eu falei, já caracteriza conversão para calor. Na dúvida, considera que converteu. Tá com dúvida? Não bota as coisas quentes que a gente falou até agora. Na dúvida, você vai fazer o que a gente vai falar aqui.
Chá seguro para esfriar o corpo, eu já falei. Hortelã também pode ser usada no frio, que hortelã hidrata as vias aéreas, tá? Apesar de ser refrescante, ela é picante, então tonifica o pulmão, é bom para qualquer sintoma. Mas aqui, para os sintomas quentes, ela é muito importante, tá? A hortelã hidrata as vias aéreas, elimina a mucosidade, tonifica o pulmão. Então você pode fazer um chá tanto para tomar quanto para fazer a vaporização que eu falei lá atrás. Alcaçuz de novo aqui é bom, mel também é bom aqui também. Cevadinha é muito bom para eliminar esse catarro aderido e essa inflamação toda, essa mucosidade toda. Mas aqui a gente vai colocar coisas que refrescam. O que é que refresca? A gente precisa beber mais água aqui. Água refresca, água de coco refresca, frutas suculentas geralmente refrescam, né? Então, melão, manga, limão, frutas que têm bastante suco, né? Bastante água refrescam. E aí tem uma dica de um suco bem legal que elimina a mucosidade, hidrata as vias aéreas e abaixa o fogo. Qual que é? Anota aí. 1 litro de água, 2 limões com casca, e aí de preferência orgânicos, né? Porque vai ter que usar a casca. Mas se não tiver, é melhor usar o limão com casca mesmo, sem ser orgânico, porque é muito bom usar a casca para abaixar o fogo, a casca do limão. Então, lava bem, orgânico ou não, dá uma boa lavadinha com uma escovinha a casca, picota o limão, e aí também soma 2 fatias de melão bem generosas, obviamente aí sem casca, e meio maço de salsinha. Então, você bate os 2 limões com casca picotados, 2 fatias de melão, meio maço de salsinha com 1 litro de água no liquidificador. E aí você coa e toma. Elimina a mucosidade, hidrata as vias aéreas e abaixa o fogo. É bem importante. Outra coisa que é bem importante para esses sintomas quentes, é importante para todos, mas especialmente para esses sintomas quentes, é o escalda-pés. Porque o escalda-pés ceda o fogo, né? Abaixa o calor falso, que a gente fala, e tonifica o yin e o yang saudáveis. Lembrando que grávidas não podem fazer escalda-pés antes dos 9 meses, tá? E é isso, gente. Essas são as dicas da medicina chinesa, de coisas seguras para se fazer em casa, seguras e bastante eficazes. Eu tenho orientado muita gente a fazer isso e muita gente tem melhorado só com essas medidas simples, tá? São coisas que vocês podem passar adiante. É muito importante estar muito atento a essa coisa do quente e frio, dentro e fora do corpo, tá bom? Então agora a gente se vê no próximo episódio, que eu vou falar de cuidados naturais, de como a gente equilibra a mente nessa quarentena, tá? Ficando em casa, fiquem em casa. E é isso aí. Então todas essas dicas que eu dei, elas servem pra gente também minimizar a necessidade de remédios alopáticos para esse momento. Mas às vezes eles vão ser necessários, né? E se, por exemplo, a febre tá muito chata, quero baixar, não tô conseguindo baixar com escalda-pés, não tô conseguindo baixar com esse suco, com essas medidas que você falou, eu queria tomar um remédio para baixar essa febre. Agora, se tratando da alta do coronavírus, que tá junto com a alta da dengue, com a alta da gripe, de resfriado, os medicamentos mais seguros da gente tomar são os antitérmicos e analgésicos simples. Eu tô falando de dipirona e de paracetamol. Claro que, exceto se você tiver alergia a um deles, e aí não é para tomar se tiver alergia. Mas não tendo alergia, qualquer nome comercial que tenha embaixo escrito dipirona, só dipirona, ou paracetamol, só paracetamol, são remédios seguros para se tomar nesse momento, se você não tiver alergia. Então, por exemplo, tem sempre que olhar lá embaixo do nome comercial, por exemplo, Novalgina, o que está escrito embaixo? Dipirona, só tem isso, então posso tomar. Tilenol, o que está escrito embaixo? Paracetamol, só tem isso, então posso tomar. Cuidado, porque várias coisas para gripe, resfriado, tem outras coisas juntos, a dipirona, tem outras coisas que estão junto com o paracetamol, e às vezes são anti-inflamatórios que não são tão seguros nesse momento. Anti-inflamatórios, né? A gente tem que ter cuidado nos casos de suspeita de dengue, e às vezes, tratando de uma febre e tal, às vezes sem muito sintoma, só dor no corpo, também pode ser dengue nesse momento, então tomar cuidado. E em relação ao coronavírus,
os estudos ainda não estão 100% demonstrados, mas tiveram alguns casos na Europa, principalmente, que eles relacionaram o agravo do quadro do coronavírus com o uso de anti-inflamatórios, em especial ibuprofeno. Mas isso não está 100% comprovado. Na dúvida, então fiquem com a dipirona e o paracetamol se vocês não tiverem alergia. Se tiver alergia, consultar um médico de referência para saber o que tomar, mas evitar mesmo os anti-inflamatórios e aspirina. O que vale a pena você, então, sempre olhar para além do nome comercial. Tá lá o nome que você comprou e embaixo tem o composto. Se não for dipirona ou paracetamol, evita tomar. E se você tiver alergia de dipirona ou paracetamol, aí você procura um médico de referência para saber o que tomar. Tenta fazer com mais intensidade as medidas que eu falei aqui para ajudar. Escaldapés ajuda muito a baixar febre, dor e tal. E se não der certo e estiver precisando de ajuda, busca um médico de referência. Mas vamos lembrar de evitar hospitais, tá bom? Quando você sabe que é de uma receita que você precisa, de uma orientação, fala com eles, porque aí tenta pegar essa receita, tenta pegar essa orientação e evita hospital. Sempre, gente, lembra, hospital é para quem precisa ser internado, pronto-socorro é para quem precisa de socorro, tá bom? Não sendo isso, a gente vai evitar daqui para frente, sempre. Daqui para sempre mesmo, tá bom? E é isso. E que seja doce.